Ibovespa, volatilidade, curto prazo e as ações que podem disparar após as eleições. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e comentem. Qual ação você acredita que pode disparar no curto prazo? Eu vou sortear um squeeze do canal e um livro, Os Axiomas de Zurich. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, 9h30 da noite, no meu Instagram e no Instagram do Henrico Cozzolino. Tudo bem? Fala, Rafa, tudo bem? Fala, pessoal. Mais uma vez no canal, para quem não conhece, ele é o Head de Análise da Levante, especialista aqui em Bolsa e top em rentabilidade no curto prazo, né? Isso aí. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. Obrigado, Rafa. A gente vai falar aqui de curto prazo, né, das ações que podem disparar. Pensando em 2022, é um ano volátil? Com certeza, né? A gente está acompanhando isso de perto. No curto prazo faz muito sentido olhar para a volatilidade, né? E a gente está com essa medida de volatilidade. O ano de 2022, comparando com os outros anos eleitorais desde 98, é aquele que tem maior volatilidade. E lembrando, né? Volatilidade é aquela variação acima de uma média esperada e isso que está alto não necessariamente é ruim para todo tipo de investimento, particularmente no curto prazo tem ativos que se beneficiam disso, né? E a gente comparar, obviamente, né, os anos eleitorais, tem o fator eleição evidente, mas o ano de 2022 também está especial em questões de lockdown na China, tensão em geopolítica, inflação e juros subindo no mundo, né, Rafa? Sim, E aí, para quem está pensando aqui, né? Bom, pensa que a Bolsa pode ficar parada o ano inteiro a 110 mil pontos e cai 2 num dia, sobe 2 no outro, cai 2 num dia, sobe 2 no outro. Isso aí é volátil, né? Para quem não está acostumado com o termo aí, pensando em desvio padrão e volatilidade. Mas tem sido, de fato, um ano volátil e não necessariamente, né, pelas eleições, como você falou, né? Exatamente, e não ruim, especialmente no curto prazo. Se a gente comparar com 2002, né, vamos voltar lá atrás, Lula vindo, o mercado não sabendo o que ia acontecer a partir de então, a gente está falando de uma volatilidade maior que aquele ano, né? E aí, de fato, boom de commodities favoreceram. A gente está falando de uma volatilidade maior que 14, pós-eleição, quando não veio o Aécio, né, que era o que estava sendo esperado pelo mercado, e até 2018, né? Então, assim, eu acho que o mais importante que isso, né, Ibovespa recuperou o preço. 2014 com um avião de um candidato caindo, e 2018 com o atual presidente levando uma facada, né? Exatamente. Foram anos aí bem tensos. Resumidamente, tudo isso para falar o quê, né? Não é a primeira vez que aparece uma volatilidade elevada, é evidente que tem fatores específicos em cada um dos anos, e sabendo aquilo que é para ser feito, né, do ponto de vista de investimentos aqui, né, falando de performar, de ter lucro em carteiras, né, a gente tem que olhar para quais setores se beneficiam dessa volatilidade, quais não, né? A gente sabe que não foi um ano para Cash 3, anotei aqui, caiu 84% em 12 meses quando a gente está olhando o ano. Fundamentos terríveis, né? Ao passo que Petrobras se valorizou 103%, com muita volatilidade, né, Rafa? Então, sim, tem toda essa questão para a gente colocar na precificação, em opções, no curto prazo e até mesmo no longo prazo para olhar com bastante detalhe para os fundamentos. Não, então a gente está vendo aí, né, exatamente que para quem olha para curto prazo, a volatilidade não é um risco, né? Mas é sim muitas vezes uma oportunidade de conseguir comprar ativos descontados. Uhum. Você estava falando aí de Petro, né? Petro e Banco do Brasil, vai puxar para esses dois ativos aqui. São dois ativos que quando a gente olha, vai para fundamento, a gente estava discutindo aqui antes do vídeo, né, sobre o nível de valuation dessas empresas. Banco do Brasil, é um extremamente descontado, é o banco mais descontado, negociando a 4 vezes lucro. Se a gente pensar que esse ativo poderia ser negociado próximo a 7 vezes, pensando que Itaú, o FER seria 12, o Banco do Brasil com desconto de 40%, uma ação que deveria subir, estou vendo aqui, fazendo essa sensibilidade, 82,9%. Uma porrada. Aí você pega a Petro, né? Petro é outra empresa que está dando uma porrada aí nos resultados, né? Com petróleo, com melhor operacional, venda de ativo. Também, sendo negociado 2 vezes EV/EBITDA. Isso é de graça. Se fosse negociar 4, deveria subir, 102%, 102,4% nessa sensibilidade. Mas são ativos que eu pensando o valuation, o fundamento é muito bom, só que tem o risco eleitoral, né? Que pode mudar muita coisa, e aí você está comprado no mico. Então, assim, pensando no longo prazo, no médio prazo, eu fico fora. Perfeito, e é justamente isso, né? Olhar
isso que você está falando de fundamento, né, descontado, são oportunidades no curto prazo que o mercado acaba vendo, né, e a gente comentava outro dia sobre volatilidade, né, que pós-eleição também cai, né? Então, Sim. novembro isso despenca, obviamente isso vai trazer esse número de volatilidade que a gente está falando do ano, que é o dobro da eleição passada, para baixo também, né? Então, por isso que é tão importante olhar o curto prazo, porque é o que você falou, né? O mercado ele vai numa expectativa, né? Então, se a gente viu uma valorização absurda de Petrobras e Banco do Brasil com um pouco de fundamento e com aquele timing descontado, eu concordo 100%. Talvez no longo prazo não vai ser o ativo, a bola da vez para a gente estar, mas nesse momento, curto prazo, eleição se aproximando, né? São ativos que ainda têm, na minha opinião ali, né, muito para andar, né? E o andar no curto prazo, né, muitas vezes não importa a direção, né? Muitas vezes é uma semana de uma queda intensa, a gente pode se aproveitar disso. Eu estou citando porque, lembrando agora da série de opções, por exemplo, né, uma das estratégias que eu gosto muito de olhar. A gente fez 9 recomendações em opções de Petrobras esse ano, naquela consolidação de Petro, não indo para lugar nenhum, risco político, ingerência, troca de CEOs, presidentes, etc., acertamos em 8, né, com volatilidade. Porrada. E volatilidade é para cima e para baixo. Para o investimento, ela não é só negativa, ela pode ser positiva. Nesse caso, é um exemplo do que a gente está tentando trazer aqui. Né? Não, legal. Pô, puxando isso aí, o Henrico está com um novo produto, uma nova série na Levante, lucro acima de tudo, né? Uma série de recomendações onde o Henrico busca rentabilidade no curto prazo em opções, em ações, em long and short, em BDRs, em todo tipo de ativo que tiver uma oportunidade, o Henrico ali está buscando e ele é mestre em fazer isso no curto prazo. Então, essa semana que foi o lançamento do produto da série, vamos deixar o link aqui embaixo com 50% de desconto para quem quiser fazer parte, conhecer um pouquinho mais, né, Henrico? Eu acho que a ideia dessa série vem muito naquilo que um fundo faz, né? Como um gestor bom, ele sobrevive no longo prazo, né? Não é só comprando o Petrobras e esperando se valorizar, né? Imagina na época ali do governo Dilma, onde teve uma série de problemas ali com a companhia, né? Então, são diversas estratégias que vão fazer as carteiras, né, performarem no curto prazo, especialmente nesse ano de eleição e volatilidade elevada. E nesse momento, você trouxe os números, né? Está curto prazo, o que você acha que pode disparar aí? Bom, Petrobras e Banco do Brasil, né? Até vou complementar um pouquinho do que a gente está olhando até de fundamento. Na tela a gente está vendo receita e lucro por ação subindo, né? Então, isso são indicadores ali que, na parte de fundamentos, tem chance desses ativos subirem, refletir isso nos preços ainda, como você trouxe bem, estão descontados. Então, assim, é um cenário que, pós-eleições, as estatais, ao meu ver, tem muita oportunidade aí. Volatilidade, com certeza, podem me cobrar e aí aproveitar dessa volatilidade no curto prazo. Tá, pensando pós-eleições, você está pensando num cenário onde a situação, no caso Bolsonaro, fica, certo? Exatamente. O Bolsonaro avançando nas pesquisas, inclusive a gente trouxe esse dado, né? Bolsonaro avançando, Lula diminuindo, S&P e Ibovespa comparando aí, a gente está vendo melhora no Ibovespa. Então, não é só isso, mas é um cenário pensando, né, no que já vimos no passado. Se Bolsonaro ganhar, a gente vai ter uma precificação melhor para essas estatais. Então, pensando nesses fatores, vão se juntar aos fundamentos e aí sim pode ser uma volatilidade positiva e recuperação ainda de preços. Estão descontados esses ativos no longo prazo. Se pensar aí, Bolsonaro ganha no primeiro turno. Essas ações na semana vão dar uma porrada. Vão dar uma porrada e aí a pretensão nossa aqui é pegar mais de 50% em valorização com opções. Quem tem um pouco de medo, eu penso que tomar um risco diretamente nessas ações, que são descontadas, que são baratas, via ações durante o período eleitoral, assim, ou é com uma posição muito pequena, mas sabendo que com esse pensamento mais de curto prazo, mudando a caixinha aqui do Rafael médio e longo prazo, ou então via opções, que aí você já consegue medir, mensurar o risco, né? Sabe que o quanto você está colocando em risco e a porrada que você pode dar. Perfeitamente. Pós-eleição, a ação da Petrobras não vai valorizar 50%. É claro que a gente não pode afirmar com maior certeza e também não vai cair 50%. Isso é muito fora da volatilidade histórica, né? Mas numa opção, que é o contrato de derivativo, existem essas variações. E eu acho importante falar, né, Rafa, que você consegue limitar o risco na opção, né? Então, sabendo operar de uma forma correta, né? Claro que quanto maior o retorno, maior o risco, mas sabendo operar de uma forma correta, você consegue se proteger, né? Ter um stop mais curto, você consegue alocar uma quantia menor do que na ação, né? Via opção. Então, são pontos importantes ali que
se não acontecer o cenário previsto, você tem o seu gerenciamento de risco. Não, legal, show. Então acho que para pensar aqui exatamente, né? Nesse cenário aqui a gente vai ter volatilidade, as estatais são, com certeza, né, são as ações que vão mais surfar a volatilidade e aí como pegar esses movimentos aí, dado um cenário e com risco controlado, né? Eu já estou fazendo posições nessas Você já fez, empresas. Tem uma entrando agora e tem outras aí para sair ainda na próxima semana. Não, legal. Bom, Henrico, mais uma vez gostaria de agradecer você pela presença no canal. Quem não segue o Henrico também, vou deixar os canais dele, YouTube, Instagram, todos os... É um prazer estar aqui, Rafa, falar com vocês e com o público aí, que é sempre muito gentil. Pô, legal. E vou aproveitar para deixar o link aqui, quem quiser conhecer um pouco mais aí sobre o produto, né, lucro acima de tudo. O link está aqui embaixo, aproveitem aí a semana de lançamento, 50% de desconto. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.